Boa noite, eu sou o Guilherme, eu sou do grupo 2 de Introdução à Engenharia Química. Vou entrevistar o Henrique Bronca, mais conhecido como Jeová na faculdade. Opa, valeu, Guilherme. Boa noite. Como o Guilherme disse, sou o Henrique, sou 07 aí da Unifesp, Engenharia Química Noturno. Me formei, acho que vai fazer 2 anos agora. Me formei no semestre de 2019 e vou falar um pouquinho aí do que o Guilherme vai me fazer umas perguntas em relação à faculdade, à engenharia química e tudo mais. Sim, você poderia contar um pouco mais antes sobre com que você trabalha, especificando essas coisas, essas áreas? Pô, claro. Então, eu comecei no estágio na Nestlé, né, na indústria alimentícia. Eu trabalhava na área de assuntos regulatórios, é uma área que não é muito conhecida no mercado de trabalho. Ela cuida da parte de legislação, então, especificamente na Nestlé, eu trabalhava com a legislação de alimentos, então eu comecei estagiando nessa área, acabei sendo efetivado de analista júnior, e agora eu saí da Nestlé, tô como analista pleno na Hypera Pharma, que é uma indústria farmacêutica brasileira, e tô nessa área também de assuntos regulatórios. Falando um pouco do que eu faço no dia a dia, então essa área ela cuida, como eu disse, da parte de legislação, então eu acabo avaliando a formulação dos produtos, vendo se os ingredientes são permitidos para tal categoria, por exemplo, se for um chocolate, se for um suplemento alimentar, se é permitida a adição de tal ingrediente, tal matéria-prima, e se está de acordo com a legislação, se eu posso adicionar algum aditivo, seja ele um estabilizante, um umectante, tem também emulsificante, enfim, todas as categorias de aditivos que a gente tem, tanto na parte de alimentos quanto na parte de suplementos, e vejo se o limite está de acordo e se a formulação atende, e aí seja segura para o consumidor, para o consumo e que não cause nenhum dano à saúde do consumidor. Além disso, tem várias outras atividades, né? A gente acaba também fazendo a avaliação dos rótulos dos produtos, aí também acaba fugindo um pouco do que é a engenharia química, então não vou entrar muito no assunto. Tem também a parte de registrar esses produtos perante o regulador. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, né, que é mais conhecida, que são basicamente a maioria dos produtos são de competência da Anvisa, e tem também o Ministério da Agricultura. Então, acabo fazendo também essa parte de registro dos dois aí. Você tem alguma Legal. pergunta específica? Separei algumas perguntas aqui. Dentro do seu trabalho, você teria alguma unidade curricular que você viu na Unifesp em específico que você mais Uhum, utiliza? sim. A engenharia ela tem muitas matérias, né? A parte da que eu trabalho, a área de assuntos regulatórios, acaba não usando as matérias mais específicas da engenharia, como IFT, OP, enfim. Uma vez que eu não acabo trabalhando na planta, né? Eu acabo trabalhando na parte administrativa e essa parte de legislação a gente acaba não tendo na faculdade. Porém, como eu disse, como ela tem muitas matérias, eu posso citar duas aqui que eu acabo vendo no meu dia a dia. Uma é PQI, que eu acho que é de processos, Uhum. nessa parte que eu citei de registro de produtos, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a gente também tem que enviar o processo de fabricação do produto. Então, se Sim. eu tiver, por exemplo, a produção de um leite, eu tenho que especificar para o Ministério da Agricultura o recebimento da matéria-prima, né, do leite, como que é feito o armazenamento desse leite, se for um creme de leite, como que eu faço o processo químico a partir do leite, né, da matéria-prima, quais são as temperaturas. Eu não acabo vendo isso especificamente, né? Tem uma pessoa na fábrica que acaba montando esse processo e é responsável, né, pelo processo de fabricação. Porém, quando tem que fazer o registro desse produto, por exemplo, eu acabo fazendo o link, né? Porque eu que insiro as informações, tem um sistema do mapa, que é o Ministério da Agricultura, né, a abreviação,
E aí, como eu tive contato, né, na faculdade com alguns processos químicos que a gente acaba vendo, não só em PQI, como eu citei, às vezes a gente acaba vendo em outros, obviamente que o foco é outro, às vezes a gente faz cálculos, mas como eu tive um contato inicial, acabou facilitando na parte de caso um fiscal do Ministério da Agricultura tenha alguma dúvida, na hora que eu vou encaminhar para a fábrica, eu sei mais ou menos do que eles estão falando e tudo mais, então isso acabou me ajudando. Tem a administração também, que é uma matéria mais geral, né, que a gente tem na faculdade, também me ajudou na parte de todas os requisitos e todas as funções e tudo mais que a gente tem a ADM. E a base de cálculos e também essa questão de processos, né, acabou me ajudando muito, porque você acaba melhorando o seu raciocínio lógico, e isso não só na minha área, em qualquer área você acaba se destacando com isso, a questão de resolver problema, a questão de melhoria de processo, tiveram vários processos que eu consegui otimizar dentro da minha área, não especificamente processo químico, mas uma vez que você tem a questão de processo, você acaba fazendo, acaba te ajudando no trabalho. Então foram mais essas unidades. Você teve alguma dificuldade nessa transição de sair Uhum. do teórico para o prático? Assim, eu acho que não é uma coisa só da nossa faculdade, né? Eu acho que o método que a gente usa acaba sendo mais teórico do que prático, a gente acaba ainda tendo, né? Agora que mudou ainda mais a grade, que tem Lab EQ1, Lab EQ2, Lab EQ3, eu acho que isso vai melhorar nessa transição, mas assim, por exemplo, quando eu fui numa planta, quando eu trabalhava na Nestlé, eu visitei algumas plantas, né? A de Araçatuba, a de São José do Rio Pardo. E na hora que eu tive o contato com uma planta, e aí eu fui ver, por exemplo, a gente foi fazer uma auditoria para ver se o que estava no processo dos registros estava de acordo lá na fábrica. Sim. Então, por exemplo, agora, quando eu entrei, não tinha tantas. Visita técnica e tudo mais. Então, para mim, acabou sendo facilitado porque eu não trabalhava no dia a dia com aquilo. Mas só de ir na planta e ver mais direto, fazendo uma auditoria com o processo, foi algo que, por exemplo, eu não tive na faculdade. No finalzinho ali, acabou sendo melhorado. E acho que hoje em dia até mais, porque até o centro acadêmico, tudo fazendo mais essa parte de visita técnica, isso acaba ajudando. A Tá. faculdade a faculdade acabou ajudando nos laboratórios, né? Mas se a gente for levar isso para a planta, eu acho que seria legal se a gente tivesse mais contato, né? Não só visita técnica, mas se a gente pudesse passar um dia meio que simulando que você fosse, não sei, isso são Pô, legal. ideias minhas, né? Mas acaba ajudando, mas eu acho que poderia ajudar mais. Certo. Eu gostaria de perguntar se você teve algum desafio que você enfrentou na faculdade, tipo, seja ele para conciliar o seu estudo com o seu estágio, ou até mesmo com as matérias. Sim. Então, eu sempre fui muito ativo na parte extracurricular, né? Eu acho que os maiores desafios foram esses, conciliar tanto a parte dos estudos, né? Quando eu fazia parte do centro acadêmico e também a questão de participar do time da faculdade. Então, muitas vezes eu deixava de lado um, deixava de lado o outro, acabei pegando umas DPs por causa disso. E- Mas assim, e- se eu for colocar na balança, eu acho que valeu a pena, porque, por exemplo, eu me formei com 6 meses a mais do que a graduação, né? O noturno são 6 anos, eu demorei 6 anos e meio. Esses 6 meses eu posso pôr na conta aí da questão extracurricular, que às vezes eu não tinha tempo para estudar, ou que algo não era tão interessante, então eu acabava fazendo outra coisa. Você ter isso a mais já é um diferencial de uma pessoa que só está aprendendo engenharia química. E aí acaba ajudando na pergunta anterior, né? A questão da teoria prática. Uma vez que você já tem contato, tudo mais, ainda mais, por exemplo, na empresa júnior, que é mais focado ainda para essa parte de de visitas empresa técnicas. mesmo, de empresa, tudo, simular isso é muito bom.
você usa alguma linguagem de computação específica? Java, JavaScript, Python? Não, eu já usei, né, um macro só do Excel, que ele acaba tendo, né, um pouco de linguagem de programação, acho que o Excel usa C+, ou C+, não lembro, É C+, eu acho. Acho não que é é C+, C+. né? Eu já, então, mas aí é um outro ponto, tipo, quando eu passei para o estágio, não era um pré-requisito, só que eu já ter tido um contato, e aí eu conhecia que era possível fazer tal coisa, que eu vi na faculdade. Uhum. Foi um diferencial, e aí, tipo, automatizei algumas planilhas, tudo mais. Então, assim, foi uma vantagem. Isso também é um ponto que, falar dos desafios, talvez um desafio é aplicar, né? Tipo, a partir da faculdade, eu ver uma oportunidade da teoria na prática. Ah, sim. Obviamente, se fosse uma pessoa que trabalhasse na planta, tudo mais, ele teria bem mais oportunidades de aplicar matérias que são mais específicas do nosso curso, né? De Sim. engenharia química. Mas a engenharia por si só, sem ser a específica química, ela já te dá bastante recurso para você aplicar no mercado. E é por isso que o mercado de trabalho gosta de engenheiro, né? Maior, como é que fala? Maior gama de conhecimento ali para em geral. Uhum. Você pegou o estágio, a partir do momento que você pegou 50% Sim. da. Eu pessoalmente tive sorte, né? Acabei tendo sorte com isso. Fiz pouquíssimas entrevistas porque eu fui indicado, né? Tinha o Caio Bispo, ele é 05 da EQ, Sim. formado também. Ele trabalhava na Nestlé e aí abriu uma vaga lá, ele me indicou. E aí eu acabei, assim, sorte e competência também, que na entrevista com o gestor eu acabei conseguindo passar o que eu sabia e ela acabou gostando de mim e acabei entrando. Mas acho que foi com 54%. Então você fez o sétimo, o sexto termo mais o sétimo, né? É, Aí, é que, é que, putz, agora vai ficar difícil, deixa eu lembrar. Eu me formei primeiro semestre de 2019. Eu entrei no estágio no final de 2016. Foi isso. Eu tava no quarto ano da faculdade, eu acho. Terceiro ou quarto ano. ai, Então também, ó. foi bem, acho que mais pro quarto ano. Foi mais um pouco da metade, assim, de tempo da graduação. Boa. Só a última pergunta aí, para a gente Uhum, finalizar. Mas como você se vê no ramo de engenharia química? Você tem algum plano para assim, fazer uhum, uma pós-graduação, algum mestrado, doutorado, essas coisas? certo. Prefere seguir a carreira acadêmica ou até mesmo seguir a carreira que você segue hoje? Uhum. Quando eu me formei, até pensei em fazer a pós que tem aí na Unifesp, Uhum. para pelo menos meio que se precisar no futuro, não sei, a carreira às vezes ela vai para um lado para o outro. Se eu fosse para uma fábrica, né, um ponto que eu não citei, a área de assuntos regulatórios ela tem muita interface com P&D, com marketing, com as outras áreas. Então, Uhum. assim, eu tinha contato diário com o pessoal de P&D. Então, eles falavam de processo, formulação, fábrica, visitei fábrica para fazer auditoria. Então, assim, eu não trabalhava com a engenharia química, só que eu tinha contato. Então, logo que eu fui efetivado, eu fiquei um pouco na dúvida se eu fazia uma pós para continuar, especializar em alguma, vai que eu precisava no futuro. Hoje já não penso mais. Eu acho que se eu fosse fazer uma pós, eu ia mais para a parte de empreendedor, de administração, para uma parte De mais, MBA, essas coisas, né? uma parte mais fora do acadêmico, mais pensando no mercado mesmo. Então, Entendi. é mais isso. E nem tanto na engenharia química, né? Mais geral, assim. Administrativo. Hum. Mais administrativo, mais empreendedorismo, assim. Não pensaria em abrir uma empresa química, nada disso. A- Até quando eu saí da faculdade também era uma coisa que passava na minha cabeça. Só que como eu fui, assim, eu tô como analista pleno, né? Se for ver,
já é um segundo degrau de efetivação. Uhum. Então eu já estou mais especializado na minha área. Então já é algo assim que eu não penso em começar do zero e para uma fábrica começar meio que numa área mais específica de engenharia química. Então é algo que já não passa mais tanto na minha cabeça. Porém, é uma vantagem que a engenharia química traz, né? Eu posso ter esse leque de opções aí. Se um dia eu pensar em querer voltar, obviamente muito mais difícil, né? Você tem que ter É, contatos e tudo mais. Mas mas é uma sendo não, eu possibilidade. sou engenheiro químico, né? Então um título muito grande no mercado. Acho que é isso. Então, certo, muito obrigado aí pela entrevista. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu, Gui.